Reciclagem da Visão. Muito bem, gente, mais uma edição no ar, edição 3 aí do nosso podcast Pão de Judá. Desta vez temos a presença do Marcos Melo, Leonardo Moura e Sérgio Alves, juntamente conosco. Sérgio, já vou passando aí Boa noite aos convidados aí, Marcos, né? E Leonardo, que Deus abençoe aí. Né? A experiência de vocês hoje vai ser muito importante para todos nós que estamos aqui batalhando pela fé, e com certeza vocês têm muitas experiências para relatar, e espero também que hoje tenhamos assim muitos presbíteros aqui, quase. O bom seria que todos estivessem aqui nos assistindo, mas já chegou em mil. Tá quase lá. Tá quase. E quero começar aí com Marcos Melo, né, Marcos? Nós vamos falar sobre a igreja na casa ainda hoje, né? Qual é a tua experiência no gerar aí na cidade de Ouro Fino, onde Deus te deu o encargo de representá-lo e edificar o corpo de Cristo nessa cidade e região? Qual é a tua experiência? Como é a parte funcional do gerar? Como tu estabelece aí o trabalho de levar a verdade para dentro da região e da cidade onde você está? Quais são as estratégias? Amém. Uma boa noite aí a todo o pessoal aí que está acompanhando aí, a equipe do Novas aí, né? Boa noite. Boa noite, Marcos. Nosso colega Leonardo aí, também, ministro da palavra, e os ouvintes que acompanham também. A minha experiência aqui, né, nessa obra, que está em franco processo de crescimento, tanto numérico, né, como também de qualidade de vida espiritual, se tem realmente a desenvolver o trabalho através do grupo familiar, né? Na época nós estávamos aqui ainda em Pinhal e ficamos uns 2 anos e meio, quase 3 anos, viajando para Ouro Fino aqui, através, né, desse movimento do Espírito, introduzindo a visão do Senhor de gerar e cuidar através do grupo familiar. E aí nós iniciamos o grupo familiar ali, rapidamente, o grupo estava com uma audiência bastante expressiva, estávamos com mais de 40 pessoas já assistindo o grupo familiar, e senti do Senhor, assim, de abrir um trabalho um pouco mais sólido, abrindo fronteiras para outros grupos familiares, que foi um seminário Esposa e Modelação, né? E aí dali se abriu mais outros grupos familiares, através dessa estratégia do seminário, né, falando de assunto que realmente o povo necessita bastante, né, que é problema conjugal, onde atraiu muitas pessoas necessitadas, e através do seminário, então, a gente conseguiu abrir muitos grupos. Hoje nós estamos aí praticamente com 12, 13 grupos familiares aí, né, e com 13 líderes espirituais, né, que também estão em formação de liderança, e que a gente vê assim, o crescimento, principalmente na qualidade de vida, no que tange a temor de Deus, honra às autoridades e obediência à verdade, né? Marcos, com relação ao grupo familiar e o culto de domingo, quais as diferenças, assim, dentro da visão que você pode relatar para nós, assim, qual é o estilo e qual é a estratégia do culto e em relação ao do grupo familiar? Até um ano atrás, aí nós tínhamos aquelas mensagens, inserções ao vivo do Ministério da Palavra nos cultos, né? Que então acabava sendo um culto de edificação também. Mas aí, então, logo o ministro trouxe, né, através aí do Estabelecendo o Modelo do Monte e também inserções ao vivo, que o grupo familiar seria, então, a base para edificar e preparar pessoas, né? Apacentar pessoas, tanto gerar como apacentamento. Sim. E os cultos, então, viraria cultos, então, momento de comunhão, onde ali muitos irmãos iriam compartilhar suas experiências e até mesmo um regar da mesa, que é o que hoje está acontecendo aqui em Ouro Fino, e tem sido maravilhoso aí essa. Amém. Glória a Deus. Leonardo já teve 2 experiências aí, assim como o Marcos também teve muita experiência, foi presbítero de Porto Alegre, agora está na cidade de Canoas, bem próximo. Qual é a tua experiência aí para nos relatar a respeito do tema que nós levamos aí para o Marcos também, Leonardo?
Amém. Primeiramente, boa noite a todos, Boa os da noite. mesa, da Boa bancada, noite. os ouvintes. Lá em Canoas, eu senti do Senhor, assim, na parte do gerar, que eu sinto, assim, que o gerar, ele tem que ser algo individual de cada pessoa, né? Não algo, uma data, um momento específico para se fazer algo em massa, né? Sim. Não que se não possa fazer. Uhum. Então, eu disponibilizei para os membros, né, que pegassem um livro a cada culto, quem tivesse mais disponibilidade de tempo, que pegasse mais, né, fizesse um kit gratuitamente, né, consignado, e que fizesse a venda desses materiais no grupo familiar, aonde o Senhor os levasse, né, para fazer a venda, né. No início, né, como todo trabalho, né, sempre gera frutos. Né, muitos irmãos ali aderiram à proposta vinda do Senhor, venderam muitos materiais, adquiriram novos materiais, mas como tudo a gente tem que manivelar, né, então muitas vezes vai esfriando e a chama se apaga, né. Mas eu sinto que essa é a visão, né, que todo membro tem que trabalhar com o material evangelizando, né, no dia a dia, aquele trabalho de formiguinha, né. Se a igreja toda não pegar junto, não tem como avançar, porque esse trabalho é para todos, né? Certo. E o grupo familiar, assim, eu vejo que é lá que as pessoas devem receber os princípios básicos da fé cristã, né? Os ensinamentos, né? Lá. Porque desde que houve essa mudança, né, na formatação aí do culto, né? Eu sigo e levo o culto como um culto de comunhão, né? Onde lá é um reflexo, né, das experiências que os irmãos têm lá dentro dos grupos familiares e lá trazem o regar, né, daquilo que recebe do ministério da palavra, né? Sim. E, Leonardo, sobre essa questão de que todos os testemunhos e regares, eles então iniciam agora no grupo familiar e depois são trazidos para o culto de comunhão. Nesse processo aí, em Porto Alegre, antes ou agora em Canoas, como que foi essa relação tua com os membros para que houvesse essa comunicação dos testemunhos, líderes de tribo, de exército, que também envolvem os grupos familiares? Amém. Eu sempre faço reuniões de liderança, sempre fiz aqui em Porto Alegre, tanto em Canoas, né? E sempre me comunico também com os membros através do nosso grupo do WhatsApp da igreja, né? Então, toda a informação, toda a orientação é passada tanto no culto, né? Mas nem todos participam e também nem todos acessam depois, né, o gravado. Então, por esse motivo, eu criei este canal, este meio, para que todos tivessem acesso às orientações que vêm da parte do Espírito, né, para que todos seguissem o mesmo Sim. fluir, né. Então, quando tem um testemunho aí de um grupo familiar ou um regar de experiência, o líder comunica aí pelo WhatsApp a você para que possa chamar no culto de comunhão. Na verdade, ele está aberto, né, o WhatsApp está aberto para aquele irmão que quer compartilhar ou me compartilhar algo comigo. Mas no culto, ou eu sinto de chamar uma pessoa, eu deixo o espaço aberto, assim, Para quem para quiser. aqueles irmãos que desejam, né, trazer um regar, né, da semana ou um testemunho. E isso já é um termômetro da gente sentir se os irmãos estão na mesa ou não, só pelo falar, né, daquilo que os irmãos vão ali testemunhar, né, porque muitas vezes são assuntos aleatórios, né, que não tem nada a ver, né, com o fluir da semana, né, ou mais recente, né. Então esse espaço, assim, desse momento de partir o pão, já é um reflexo, né, daquilo dia a que dia. está acontecendo dentro dos grupos familiares. Com certeza. E é algo muito interessante que o Leonardo falou em liderança e o Marcos também falou em líder. E Marcos, como tu faz aí para formar os líderes? A gente sabe que tu já formou bastante líder. É encorajamento, é reunião? Como é que tu faz aí para formar os líderes de grupo? Esse é um grande desafio que todos nós, né, líderes, temos aí para realizar esta obra, né? Mas Deus sempre traz muitas estratégias. Eu creio que cada cidade aí Deus traz a estratégia local para desenvolver esse trabalho. Mas aqui nós desenvolvemos um trabalho de formação de líderes através de programas. Nas quartas-feiras eu tenho aqui
São 4 quartas-feiras, né? E cada quarta-feira, então, eu tenho um propósito. Por exemplo, na primeira quarta, nós temos reuniões de lideranças, que todos os líderes de grupos familiares, junto com os líderes de exército, que hoje nós temos aqui os 4 líderes de exército, então a gente faz uma reunião para falar sobre coisas administrativas locais. Inclusive, nós nem transmitimos porque é coisa mais local, né? Sim. Então, o que está acontecendo no grupo? Por que não está crescendo? Qual a estratégia que o próprio líder do grupo familiar, sabendo a sua dificuldade, pode nos ajudar para desenvolver um trabalho orgânico para que haja um gerar e para que haja um cuidar. Na segunda quarta-feira, nós temos um Rebuscando as Espigas, que a gente traz aí com a cooperação de vários líderes de grupos familiares, um regar da dica do mês. Então, agora, a quarta-feira que passou foi a dica do mês da tenda, né? Da tenda de Deus. Então, vários líderes de grupo familiar ali trouxeram seus 10 minutos, 8 minutos, compartilhando aquilo que receberam da parte de Deus. Na terceira quarta-feira, nós temos um quadro, um programa que é voltado só para grupos familiares. É ajustamento de grupos familiares. Então, ali a gente fala da agenda, a gente fala do gerar, né, na rua, no bairro, a gente fala do apacentamento, da terapia espiritual, que é feita pelos grupos, né? Enfim, o próprio grupo familiar liderar outras pessoas também para futuramente também serem líderes de grupos familiares. E na última quarta-feira, então, nós temos aquele momento de louvor e adoração, né? E hoje nós temos aí, acho que uns 8 grupos de louvor aqui, então a gente está exercitando eles para que cada última quarta-feira, cada um possa ter seu momento de devoção e adoração ao Senhor, né? Então, dessa forma, a gente vai ajustando essa formação de lideranças. Certo. Isso é aberto para todos ou somente os líderes de grupo familiar e de tribo? Como é que funciona? Não, é aberto para todos. Inclusive, todas as programações são transmitidas, né? E só essa da primeira quarta, que é uma reunião mais local, né? Então, a gente faz mais aqui mesmo. Mas os demais é aberto para a ovelha nova, para a ovelha mais mediana, para a ovelha mais madura, né? Ela fica à disposição para crescer. E até porque nós temos aqui o programa Vento Sul e eu fico catando testemunho e catando, né? Compartilhar dos irmãos, né? Então, quem participa do programa Vento Sul pode observar que tem muitos irmãos aqui de Ouro Fino que nos ajudam aqui nessa programação. Né? Legal, isso é interessante, né? Até ressaltar a importância da rádio local nestes momentos, né? Porque a rádio tem o mesmo intento ali que o grupo familiar, vamos dizer, porque tem que gerar, né? E também cuidar os que já estão. E a gente sabe que isso é uma obra feita só pelo Senhor, né? E já queria perguntar para o Leonardo, assim, também, falando sobre geração de líderes, alimentar. Como que é para ti, irmão, saber que essa obra ela é embasada só em Cristo e Cristo é a rocha e que tu não pode fazer nada, né? As ovelhas não podem ficar em ti sim em Cristo. O irmão tem alguma dificuldade quanto a isso? A colocá-las na mesa? Sim, irmãos. Eu creio assim que, como sempre foi falado, né, a maior deficiência que nós temos é na geração de líderes, né? Porque o resto tudo Deus já nos proveu, né? A mesa, a igreja, instrumentos, né, recursos para se manter. Então a maior dificuldade mesmo hoje, né, eu falo por mim, mas eu creio que a maior dificuldade também dos meus irmãos que estão à frente da batalha aí, é a geração de líderes, né? E isso, né, precisa um envolvimento mais próximo, né, que é algo que Deus tem colocado no meu coração nos últimos dias, né, de me envolver mais, né, de estar mais próximo dentro, né, dos grupos familiares para ver, né, não para fiscalizar, né, mas para analisar como é o andamento daquilo, né, para que diante, né, daquilo que o Senhor me mostrar, né, dentro da abertura que o líder vai me dar, eu possa ali corrigir e orientar ele a fazer na visão ou, né, corrigir através da pregação da palavra no momento oportuno, né. E como é que tu vê assim, Leonardo? Tu vê que os líderes aceitam a agenda tranquilo? Eles aceitam o ministério da palavra? Ou tu tem dificuldade de mostrar para eles a importância? Ou eles aceitam tranquilo? Como é que é aí em Canoas? Irmão, todos eles acessam a mesa, todos acessam a mesa, né? Mas eu vou dizer assim que, de forma geral também, não como deveria, né? Sim. Porque se você pegar, né, como o ministro falou, se numa mensagem de um culto mundial tem apenas 400 máquinas, onde é que estão as outras 20 e poucas mil pessoas que comem na mesa, né?
é muito pouco. Então a gente vai pegando esses fatos, né? E a gente vai ligando uma coisa na outra, vai vendo falar, vai vendo o fruto que não aparece, e aí o resultado é que elas não estão assíduas na mesa, né? Amém. Elas ouvem a palavra, né? Mas não ruminam aquilo, né? Não levam para o coração, para a confissão, e não ajustam aquilo que estão sendo exposto pela luz da palavra. Ana, tem alguma coisa aí para os presbíteros? Eu queria aproveitar para ler um pouquinho dos comentários aqui, porque o pessoal está participando bastante. Bom, ótimo, Mas isso é bom. se a gente não ler, a gente não vai conseguir ler tudo no final, né? Então eu vou começar aqui lendo o comentário da Gabriela Azarias, que ela comentou assim, ó. Falando sobre a venda dos materiais, né? A venda do material é indispensável. Todos nós precisamos pegar o material para vender. Não é impossível vender. Vender é uma questão de decidir e somente ir. Também temos comentários aqui sobre o grupo familiar, né? A igreja na casa é muito importante, pois na igreja na casa temos experiência com o Senhor, através dos louvores e no trivídeo. Os grupos familiares é de suma importância para o nosso crescimento. Também tem um comentário aqui referente a lideranças, né? Treinamento de líderes é um desgaste pelo trabalho e retrabalho que gera. De novo, levanto a palavra perseverança para não desanimar, que foi o que a gente comentou também na última reciclagem da visão, né? Sobre ter perseverança para que o trabalho vá avante. Minha gente. Marcos, qual é a grande dificuldade que tu enfrenta para estabelecer a vontade de Deus e o trabalho aí no ministério? Eu creio que a grande dificuldade é eu mesmo. Porque eu acho que por causa do meu temperamento, assim, eu aprendi desde o início do ministério lá, o ministro vai lembrar que ele nos dava ali fitas cassetes, livros, apostilas, para a gente levar para casa, estudar e trazer um resuminho, né? E aquilo me formou, assim, esse desejo de servir ao Senhor. E eu aprendi, né, no livro Essa Igreja na Casa, que a igreja é local do tamanho da cidade. Aí eu chego numa cidade, não tem ninguém, tem 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, e aí a maior dificuldade é de eu me frear, porque assim, se a pessoa não faz e não quer fazer e resiste a fazer, eu acabo fazendo, entende? Então é uma coisa assim que eu tenho tratado muito no meu coração, essa questão de querer fazer e aí eu estou tirando a oportunidade de líderes serem formados, né? Mas aqui em Ouro Fino, cada cidade eu tive uma experiência, né? Mas aqui Quantas em Ouro cidades você já alcançou aí com as ondas do Espírito aí através de Espírito Santo Pinhal? Aqui eu até já notei. Ó, quando eu estava em Espírito Santo Pinhal, nós estávamos trabalhando São João da Boa Vista, estávamos trabalhando Santo Antônio do Jardim, estávamos trabalhando Albertina, né? Albertina e Minas Gerais, né? Espírito Santo do Pinhal e também Ouro Fino. Aí quando a gente veio para Ouro Fino, a gente deixou aquela região lá para o irmão Danilo, né, que está lá assessorando lá, e aqui a gente está trabalhando aqui, ó, Santa Luzia, Lagoa Santa, Vesparziano, Uberlândia, Juiz de Fora, Itajubá, e no grupo virtual que nós tivemos agora, na última terça-feira, nós estávamos com 19 famílias no virtual. Contei 7 cidades. Que bem. São tudo Lagoa cidades Santa novas. é BH, né? Já é Belo Horizonte, né? Lagoa Santa já é Belo Horizonte, lá Santa Luzia também naquela região, nós temos a irmã Andréia lá que está nos ajudando muito, muitas experiências de vendas de materiais, é fantástico aí. Marcos, eu achei interessante isso que tu comentou no início, até teve um comentário de alguém que participou daquele seminário da esposa e modelação, de como quem está assistindo, né, talvez outras lideranças possam se utilizar desse mesmo método que o Espírito trouxe para ti. Como que funcionou esse seminário, reunindo vários grupos familiares e a partir dali surgiram outros grupos? Aquilo ali, quando eu cheguei aqui na cidade de Ouro Fino, como eu falei, a gente ficou uns 3 anos aqui com um grupo familiar, né? E ali eu vi que tinha muitas pessoas com problemas na área conjugal. E aí, como eu já tinha feito lá em Cachoeira já algumas vezes o PDF, Padrão Divino para a Família, que hoje compilado no livro Esposa e Modelação, orei ao Senhor, senti de Deus, até na época compartilhei com o irmão Sérgio sobre isso, e se abriu então esse seminário, eu loquei aqui um auditório aqui, que até o ministro conhece, ele é o proprietário, o Carlito, que era da rádio, e ali começou a vir muitas pessoas, aí uma chamava a outra, quando vê, nós estávamos com mais de 60 pessoas ali acessando, foram 20 ministrações da Esposa e Modelação. E a partir dali surgiram pessoas para grupos familiares, dividindo assim pelos lugares que elas vinham, bairro tal, tinha grupo familiar lá, como é que foi?
Sim, aconteceu dessa forma. Hoje, 80% da igreja aqui em Ouro Fino são pessoas daquela época, de hoje, há 6 anos atrás, né? Através desse seminário. De uma questão assim que é bem pessoal de cada um, mas que depois leva para uma nutrição maior e vai ajustando e fortalecendo cada um. Bem interessante. Com certeza. Ali antes estava sendo falado sobre o seguinte assunto, né? Que o Marcos falou. Quando o corpo ele não se movimenta, alguns membros a gente vai lá e faz, né? E isso realmente é um problema, porque todo mundo tem que se movimentar, às vezes é só o líder que quer fazer, não quer deixar... É mais confortável. É mais pra gente, né? confortável, é? A gente fazer do que se incomodar para Exatamente. fazer os outros fazer. Exato. E isso, né, Sérgio, isso parece ser bom por um lado, né? Tipo, eu tô fazendo tudo aqui, a obra tá andando, mas isso tem um lado ruim também, né? Eu queria que o Leonardo, assim, respondesse nesses tipos de situações. E, Leonardo, como é que tu faz? Ou eu não sei se é assim contigo, se tu consegue passar ali as demandas e o pessoal cumpre. Vamos dizer que era assim, né? Sim. Eu sempre fui muito centralizador, né? Até no meu secular, né? Uhum. Não tinha muita paciência de ver as pessoas ali, né? Patinando, né? E eu ia lá, metia a mão e fazia. Mas eu entendi, assim, que Deus não me chamou para isso, né? Deus me chamou para administrar, para que todos funcionem. Isso. Então eu não posso meter a mão e fazer, né? Eu tenho que ajudar eles a fazer, a desempenharem as suas funções no corpo, né? Então eu tenho oportunidades a todos a trabalhar, né? A todos a evangelizar, a tocar, a cantar, a liderar grupo, né? Para que eles se desenvolvam, porque tem que ter um início de todas as coisas, né? Não importa se você vai errar. Errou? Confessa. Faz certo agora, né? É que nem andar de bicicleta. Vai começar de rodinha, vai cair, vai de novo, vai cair até tirar as rodinhas e... Leonardo, qual é a maior dificuldade que tem aí no ministério? Hoje é o gerar, né? É o compromisso, é fazer com que o corpo entenda a necessidade de gerar. Mas daí desencadeia tudo é uma cadeia, né? Se tu não consagra, tu não gera. Se tu não gera, tu não tem ninguém para cuidar. Então a raiz de todos os males é a consagração. Eu lembro quando o Marcos compartilhou do seminário, era uma estratégia que nós usávamos aqui na região de Cachoeira, lembra? Eu ia por várias cidades fazendo cura interior, e colocava no jornal, e só ia pessoas que não cristãs. E dali começava a igreja, é verdade. Era uma boa estratégia, eu tinha até esquecido disso. Uhum. E outra coisa que eu queria perguntar para os presbíteros, assim, 1 minuto para cada um aí, como é que funciona aquela campanha de pelo menos um livro cada membro do culto levar para vender? Está funcionando? Tem resistência? Falando aqui de Ouro Fino, tem bastante resistência, porque os irmãos acabam eles mesmos comprando e doando o material, né? Aqui, a nossa livraria aqui tem um consumo bastante grande, mas de todos os membros aqui, talvez uns 2 ou 3, assim, aderiram dessa forma. Eles compram e vendem, mas a maioria compram e doam, né? Que também é uma forma de fazer o evangelismo, né? Realmente aqui, todo o nosso rebanho, eles acessam muitos materiais. Até porque a gente cobra por causa do programa de rádio aqui, né? Mas, assim, essa questão de eles levar para vender, uns 2 ou 3 só, realmente. E aí, Leonardo, aí em Canoas? Amém. Aqui eu incentivo tanto eles a acessar o material, como a fazer esse trabalho de evangelismo através dos materiais, né? Então, aqui na igreja, né, desde que o Espírito, assim, cortou aquelas reuniões de quarta-feira de ensino sistemático, né, eu procuro utilizar de tudo aquilo que já está pronto, né? Não tem por que inventar, né? Então, todo mês a gente faz um estudo de um material, né? Mas não coletivamente, individualmente, né? E aí, todo domingo, né, um vaso lá é chamado para compartilhar rapidamente daquilo que tem recebido do material, né? Então, essa é uma estratégia que Deus me colocou. Muito bom. Para que todos acessem o mesmo material, tenham o mesmo falar, né? E que peguem gosto pelo material, né? Porque até para te fazer a venda do material, você precisa conhecer o material primeiramente, né? Os grupos familiares têm livrarias por aí? Olha, irmãos, alguns sim,
outros não, mas nós já estamos providenciando, né? Nem que seja consignado, a gente vai colocar esses materiais lá. Isso é muito Porque importante. daquilo que eu posso facilitar, eu facilito ao máximo para que os irmãos tenham acesso aos materiais, né? Porque não adianta. A gente não vai levar nada da terra, a gente tem que investir o máximo no reino. Amém. Exato. Marcos, livraria aí tá difícil? Nos grupos ou já tem muitas? Não, a maioria tem porque eles têm muito material armazenado, né? Quando o ministro comentou uns 2 anos atrás sobre armazenar alimento espiritual, eu tive que repor umas 3, 4 vezes a livraria aqui, né? Então, todos os grupos, praticamente, eles têm muito material ali armazenado, né? E à disposição, né? Daqueles que chegarem ali pelas primeiras vezes, né? Amém. Já deixo como dica aí pra você que está ouvindo também ao vivo, né? Não tem como pegar material tudo de uma vez, a gente tem um catálogo, pelo menos comece com um catálogo aí, leve no seu grupo familiar, tenha sempre com você, para ter os materiais à mostra ali, né? Sempre que disponível, mostrar. Ana, ia falar alguma coisa? Eu ia comentar aqui um comentário da Amanda Mafra, que ela falou que a venda dos materiais é fundamental para o crescimento de quem vende e também de quem compra. Quem vende está obedecendo a direção do Senhor e quem compra vai receber a vida através dos materiais. Pelo visto aqui nos comentários, muita gente tem já experiências em estar vendendo os materiais, né? Essa direção que foi trazida. Com certeza. Essa direção o Senhor trouxe justamente para que nós tenhamos mais experiência, para que aumente a nossa fé também, né? Às vezes a gente nem percebe esse movimento. Isso é só para vender material da Editora Vento Sul, né? Que engano, o Senhor está pensando no nosso crescimento e a nossa edificação espiritual. Mico já tem 1000 aí assistindo, não? Tá quase, tá chegando nos 1000. A gente tem aí mais 3 minutos pela frente, Sérgio. Tá bom. Bruno. Sim, o Pão de Judá sempre tá junto com vocês também, né, Marcos? É algo, né, que vocês sempre levam junto, né? A gente fez aqui uns 2 ou 3 eventos na cidade que a gente conseguiu... Eu perdi as contas, assim, porque a gente fez uma promoção, baixou o aplicativo, ganhava uma máscara personalizada, né? Então, quando chegou nas 1.200 unidades, eu parei de contar, né? Porque realmente a adesão foi muito grande, tanto dos irmãos evangelistas aqui, do que da própria comunidade orfinense aqui, né? Leonardo, para vocês o Pão de Judá, a TV Menorá, a Rádio Menorá, é divulgada aí? Vocês fazem alguma campanha? Sim, eu sempre incentivo, né, a todos a fazer essa divulgação de forma individual, né? Mas nós estamos aguardando um alvará que nós vamos entrar no principal parque aqui de Canoas, eu não sei o nome, eu não moro ali em Canoas, mas no principal parque, para a gente colocar um stand para fazer a venda dos materiais nesse parque. Então só está faltando uma assinatura para a gente fazer o comércio desses materiais. A gente já tem a mesa, né? Então só falta essa assinatura para a gente fazer a divulgação e a venda desses materiais nesse parque. Junto com o Pão de Judá e Rádio TV Menorá. E o Ventinho, né? Que o Ventinho é famoso em Canoas. Bastante. Tem um projeto Ventinho, a gente recebe muito conteúdo do projeto Ventinho. Já aproveitando aqui, o Novas do Reino está justamente para receber, né? Essas novidades aí, divulgação do aplicativo Pão de Judá, divulgação da TV Menorá. Você pode filmar aí em 3 minutos e contar pra gente o que tá rolando na sua cidade, de que forma que vocês estão praticando o ID. Manda um vídeo pra nós para que a gente possa passar aí pra todo o público, que o senhor desperte, né? As ideias aí a todos que assistem este programa. Não sei como é que nós estamos de tempo aí, Nico. 2 minutos, 2 Sérgio. minutos, 1 minuto para cada presbítero aí. Vamos lá, o Marcos. Conclusões, hein? Conclusão. Eu queria aqui deixar assim como conclusão uma frase que eu retirei aqui do livro Estabelecendo o Modelo do Monte, né? Que fala sobre a questão de formação de líderes, que a igreja ela só vai ter sucesso local se o líder ser um formador de líderes, né? Então eu estou trabalhando muito isso aí no meu coração, para que quando a gente ir para outras cidades aí, fiquem muitas pessoas aqui aptas e preparadas, né? Tanto no louvor, como na terapia, como, enfim, como o próprio presbítero, para ajudar aqui essa comunidade orofinense. E quero agradecer essa oportunidade de partilhar nossas experiências aqui na cidade. Deus abençoe a todos. Igualmente. Obrigada, Marcos. Obrigado, Leonardo. Leonardo. Amém. Faço as mesmas palavras, assim, né? Eu vejo que Deus está trabalhando nesse sentido no meu coração, né? Essa formação de líderes, né? Inclusive, essa semana tivemos uma experiência onde eu fui participar de um grupo familiar e levei 2 ovelhinhas novas, né? No virtual. E dei liberdade para o líder, né? Porque ele era o líder, então eu estava ali como participante. Mas no momento que me foi dada a liberdade de compartilhar e de falar, né?
em algumas das minhas ações, né, o líder prestou atenção e no final ele compartilhou, né, que aquela minha atitude que eu tinha, não tinha pensado em fazer daquela forma, né. Então, muitas vezes, a gente vai ministrar e vai corrigir os erros através do exemplo, né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos tornar modelos do rebanho, né? Isso. Então, a gente tem que estar presente não para fiscalizar e corrigir. E eu jamais vou corrigir e interferir no curso de uma reunião. Mas, se me der a abertura no final, eu vou orientar, né, com amor, né, para que ele faça na visão, né? Mas agradeço aí a oportunidade de contribuir aí, que Deus esteja abençoando a todos. Certíssimo, obrigado, Leonardo. Marcos Mello, a gente agradece a participação de vocês dois e até uma próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá certo, gente. Mais uma edição do quadro Reciclagem da Visão, desta vez tema A Igreja na Casa, Grupo Familiar. A gente sabe que o propósito de Deus é o grupo familiar, então revise aí seu coração, né? Você que talvez pode estar indo sem propósito para o grupo, lembre-se, o Senhor tem como objetivo, né, gerar, cuidar, levantar vencedores para o reino. Sempre tenha isso em mente e, se possível, revise aí, né? O livro Igreja na Casa, a gente teve seminários aí alguns meses atrás falando sobre este tema, a Igreja na Casa.